Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será falta de ânimo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Jeremias capítulo 45, versos 1 a 5, que diz assim: No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditas por Jeremias, esse lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe, assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda a terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida aonde quer que vá. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O texto que lemos há pouco precisa ser compreendido dentro do seu contexto. O Senhor Deus havia chamado de maneira muito especial a Jeremias, e Jeremias tinha um trabalho a desempenhar dentro de Jerusalém como o último profeta antes que o exílio acontecesse. Ele tinha que levar mensagens aos reis, aos monarcas. Aliás, ele já havia escrito alguns livros através do próprio Baruque. Baruque era o seu escriba, era o seu auxiliar. Jeremias ditava as palavras e ele ia escrevendo. Houve ocasiões, por exemplo, em que o próprio Baruque escreveu o livro que Jeremias havia mandado e o rei simplesmente o queimou. O trabalho que deve ter dado para que ele pudesse escrever isso tudo, imagina a frustração diante dessa situação toda. E o pior de tudo é que quanto mais eles pregavam, mais as pessoas se afastavam do caminho de Deus. Nabucodonosor já tinha invadido o país uma vez e havia levado uma quantidade de cativos para a Babilônia. Haviam profetas falsos que se levantavam tanto em Jerusalém como também lá na Babilônia, mencionando que muito em breve o Senhor Deus traria de volta os cativos que haviam sido levados. E a mensagem de Deus para Jeremias era muito clara, mencionando que durante 70 anos o seu povo estaria no cativeiro. E que a menos que aqueles que tinham ficado para trás em Jerusalém mudassem o seu comportamento, a sua atitude diante do Senhor, que eles também seriam levados para o cativeiro. Eu quero que você tente imaginar que tipo de depressão psicológica estava sobre Jeremias e, ao mesmo tempo, sobre Baruque. Afinal de contas, eles eram uma equipe. A equipe de indivíduos que tinham que apresentar a palavra do Senhor, e não era uma palavra popular. Aliás, muito pelo contrário, era totalmente impopular a mensagem do Jeremias. O fato é que a pressão psicológica era tão grande que Baruque começou a entrar em crise. Ele se sentia exausto. É interessante que o capítulo 45 é uma mensagem de Deus para Baruque. Se você der uma olhada, eu não sei se a tua Bíblia é como a minha, mas na minha tem um título geral para o capítulo e diz Mensagem a Baruque. Ele vai mencionar quando foi que aconteceu isso, foi no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditas por Jeremias. E Jeremias lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Olha, eu quero que você pense nisso. Era uma mensagem direta de Deus para Baruque. Baruque era apenas o servo de Jeremias. Era um indivíduo que servia como escriba para Jeremias. Mas o trabalho dele não era um trabalho fácil. Ele estava junto, as perseguições que o Jeremias enfrentava, ele enfrentava também. E psicologicamente ele estava realmente exausto. Você vê exatamente na sequência, porque Deus, no versículo 3, vai dizer para ele assim, ó, você disse, ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas é claro, veja, ele escrevia às vezes uma mensagem e imagina, depois de tanto trabalho feito, ele vendo, por exemplo, o rei queimando o rolo que ele havia escrito. Imagina o tipo de frustração que ele tinha.
Jeremias e ele estavam apresentando as mensagens aos reis, aos monarcas e ao povo, e a mensagem entrava por um lado e saía pelo outro. O fato é que chegou um determinado momento em que o sofrimento e a exaustão que eles estavam enfrentando era realmente algo tremendo. E pelo contexto da mensagem, dá para poder perceber que o Baruque estava pensando em conseguir alguma coisa melhor para ele. Pensando em conseguir algo, uma situação que fosse melhor para ele do que aquela que ele estava vivendo, porque ele estava exausto. Quem de nós nunca teve vontade de jogar a toalha? De desistir, de buscar outra coisa para poder fazer, porque está difícil demais, está muito complicado. Nessa época de pandemia, eu tenho conversado com algumas pessoas, por exemplo, indivíduos que trabalham no comércio e que, por causa da crise que tem acontecido por causa do coronavírus, têm tido vontade de desistir, de deixar tudo para trás. O nível de estresse que as pessoas estão vivendo numa época como essa é realmente muito grande. Mas o que é mais interessante é que Deus vai fazer duas coisas aqui em relação ao Baruque, que estava exausto e desanimado. Deus vai dizer para ele assim: Baruque, se você, diante das dificuldades e problemas que está enfrentando, se você está desanimado e está exausto, imagine eu. Porque Israel é o meu povo, Judá é o meu povo. Eu o plantei como se fosse uma vinha. E agora vou ter que arrancá-lo. E ele agora vai mencionar na mensagem que ele destruiria Jerusalém. Jerusalém ainda estava de pé, o templo ainda estava de pé. Um grupo de exilados tinha sido levado para o cativeiro, mas Deus agora vai mencionar que ele destruiria tudo. O que Deus está dizendo é o seguinte: se está difícil para você, pense no quanto está difícil para mim. Mas não desista. Não jogue a toalha. Não desista, por mais difícil que seja. E Deus vai fazer uma outra coisa. Deus vai dizer para ele o seguinte, olha, no final do versículo 5, ele vai dizer: e então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas eu o deixarei escapar com vida aonde quer que vá. O que Deus está fazendo agora, no final da sua mensagem em relação a Baruque, é dizendo o seguinte: Baruque, eu quero que você compreenda que desistir não é uma coisa que vai resolver o seu problema. Jogar a toalha no meio das lutas que você tem que enfrentar não pode ser uma opção. Mas eu quero que você descanse em mim, sabendo que mesmo no meio de uma situação conflituosa, de uma situação difícil, apesar de eu trazer desgraça sobre a humanidade, e vou trazer, mas eu prometo que vou cuidar de você. É interessante a maneira como o Senhor Deus faz com que a gente acabe descansando nele. A primeira coisa que ele faz é tentar trazer a nossa atenção das circunstâncias externas probantes à nossa volta. Ele chama a nossa atenção para ele, para que nós entendamos que ele está tomando sobre si as partes mais complicadas daquelas situações, que ele está tomando para si, porque ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Ele sim tem enfrentado grande pressão, mas ao mesmo tempo ele promete estar conosco. Ele promete que ele vai aliviar o fardo. Então, desistir não é uma opção para aquele que está buscando a Cristo Jesus. Jogar a toalha não é uma opção para aqueles que estão seguindo o Senhor. Mas descansar no Senhor, mesmo em meio a situações probantes, isso sim vai trazer paz e vai renovar o ânimo, para que enfrentemos as situações, as circunstâncias de cabeça erguida. Haviam ainda situações muito complicadas para Baruque poder enfrentar ao lado de Jeremias. Mas a mensagem que o Senhor enviou para ele fez com que ele renovasse as suas forças, renovasse o seu ânimo ao olhar para Cristo Jesus e ao entender que Deus estaria com ele em todo o caminho e que a força que ele precisaria para enfrentar o que estava diante deles viria da parte do Senhor. Pegue agora a história de Baruque e traga para a sua. Talvez hoje você esteja tendo a vontade de poder desanimar, de jogar a toalha, de tentar outra coisa para poder sobreviver, pois Deus olha para você e diz assim: não pense em desistir, não jogue a toalha. Saiba que se para você está difícil, para mim está pior. Mas eu estou enfrentando a minha situação e eu vou aliviar teu fardo, eu vou estar com você até o fim. Essa promessa é uma promessa que com certeza, se tomada
por nós que estamos com falta de ânimo, nós vamos renovar nossas forças e conseguiremos enfrentar e vencer toda e qualquer situação na vida. Portanto, eu desafio agora a tomar para si essa mensagem do capítulo 45. Hoje, pegue o capítulo 45, versos 1 a 5, e leia de novo. Retire daqui do texto o nome do Baruque e coloque o seu. Imagine Deus falando com você e pedindo para que você renove o seu ânimo, confiando nele. Tome para si essa promessa e encare os desafios de frente, e com certeza você vai alcançar a vitória. Eu gostaria de orar para que essa fosse a sua realidade. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra encontramos pessoas que sofrem, que sofreram assim como nós sofremos hoje, mas que não desistiram e que renovaram o seu ânimo na palavra do Senhor. Ajuda-nos a fazer a mesma coisa, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?